Olá, família Pax, estamos aqui mais uma vez ao vivo, hoje conversando com a querida Jane Ribeiro, que vai estar falando sobre as mulheres de Sara a Maria Madalena. Então vamos lá, as mensageiras da Mãe Divina, com a querida Jane Ribeiro. E nesse sábado, dia 13, às 14 horas, na plataforma Zoom, você tem um encontro marcado com a querida Jane, justamente para estar aí sabendo e revisitando essas grandes mensageiras da bem-amada Mãe Maria, na face da energia das divindades femininas, né? Então, vamos lá conversar com a querida Jane Ribeiro. Eu agradeço a vocês aí pela companhia, pela sintonia. Estamos iniciando o ano de 2021. Com certeza vai ser mais leve do que o ano passado, porque agora a gente já está mais acostumado com esse novo modelito. Mas o importante é nós estarmos trabalhando as nossas emoções, as nossas energias e a nossa força de vida. Querida Jane Ribeiro, para que a gente possa conversar sobre as mensageiras da Grande Mãe Divina. Vamos lá? Bem-vinda, tudo bem, Jane, querida? Olá, Carmen. Tudo bom? Bem-vinda a todos. Boa tarde, família Pax. Neste dia de muita reflexão, saúdo a minha amiga, minha irmã de sempre, Carmen, nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e saudando você. Eu saúdo todas as mulheres que nos ouvem e que também estão aí pelo mundo afora, todos homens e mulheres, neste dia que paramos por alguns instantes para refletir, né, sobre este ser de luz que é a mulher. E estamos aqui, então, para reverenciar todas as mulheres, mais do que isso, para honrar. Eu penso que é para honrar todas aquelas que nos antecederam, todas as mulheres guerreiras, todas as mães, todas aquelas que sofrem o preconceito, todas aquelas que precisam provar diariamente a sua competência no trabalho, né? Todas aquelas que sofrem abusos, enfim, todas aquelas irmãs, né? Nós nos esquecemos às vezes de lembrar delas, essas irmãs de caridade, essas irmãs que estão aí sempre acolhendo as mulheres que sofrem abusos, que precisam de uma palavra, precisam de um apoio, precisam, enfim, de ajuda. Então, eu acho que este é o momento, mais do que... Eu penso assim, que essas datas, todas as datas significativas, devem ser momentos da gente de reflexão, né? De reflexão mais do que festejar. E festejar é bom, claro, é sempre bom festejar. Mas eu penso que elas existem para que a gente possa refletir e buscar, né? Buscar os porquês daquilo que aquela data pode representar. E hoje a gente está buscando o porquê da situação da mulher ter chegado em pleno século XXI, ainda sobre uma condição de muita submissão. Mas é isso. Então fica aqui a minha reverência a todas. Amém. E a minha lembrança a todas. Também quero comentar e agradecer por estar com a gente na Pax desde 93, lá dirigindo os trabalhos. Então, que Deus continue dando saúde e que a gente continue. Amém. Nas energias Muita saúde. espiritual, né? Muito legal. Ô, Jane, eu adorei o título da sua vivência no sábado, porque exatamente você vai estar revisitando todas as principais mulheres que fizeram a diferença na história da civilização. Não é? Pois é. Eu sinto que essa reflexão sobre as mulheres, através das mensageiras da Mãe Divina, nos trazem muitas respostas que, assim, no ardor do século XXI, a gente se esquece um pouco, né, de como chegamos até aqui, por que chegamos até aqui, por onde passamos, por que tivemos, e não só nós, mulheres, homens e mulheres, porque passamos por tantos desafios. E eu sinto que quando a gente pousa o nosso olhar para aquelas... Eu teria muitas mulheres, né? Eu coloquei de Sara a Maria Madalena, nossa, não existe, não dá nem como
como contar as mulheres que, de alguma maneira, mulheres anônimas, mulheres que apareceram, mulheres que, enfim, que contribuíram para a compreensão do que é ser mulher. Né? Mas eu tinha que escolher, então eu me pautei a minha visão nessas 6 mulheres, Sara, Rebeca, Léa, Raquel, Mãe Maria e Maria Madalena. Porque eu penso, Carmen, que se a gente volta aos primórdios lá, Eva, segundo toda a história que nós conhecemos, Eva, a primeira manifestação do aspecto feminino de Deus aqui no mundo criado, a história dela todo mundo sabe, e aí não vou me ater a isso, mas os cabalistas dizem que Sara foi a primeira representante de Eva. E isso tem um porquê, porque tudo tem um porquê, né? Porque Sara foi a primeira representante no mundo criado de Eva, e a partir dela nós tivemos essas 4 matriarcas e muitas mulheres, inclusive na época de Mestre Jesus, 12 mulheres fantásticas que tiveram uma contribuição incrível e que ninguém lembra delas. A gente vai falar talvez um pouquinho, se der tempo. Mas porque, na verdade, quando a gente olha para essas primeiras 4 mulheres do Antigo Testamento, da Torá, nós percebemos que elas vieram, encarnaram e se manifestaram para revelar um processo de correção daquilo que se chama pecado original, que na verdade não é pecado, quer dizer, isso se tornou uma afirmativa muito, muito pejorativa, né? A partir do alimento que se deu ao pecado original, nós viramos, né, as pecadoras, porque, segundo a interpretação rasteira do livro sagrado, a Eva foi a culpada de Adão, coitado, comer a maçã, né? E não foi bem isso, não é bem isso, mas veja, isto trouxe um peso para as mulheres, peso que nós carregamos a nível de DNA, peso da culpa, peso do pecado. Isso está no nosso DNA. Isso está tão entranhado, isso foi uma consequência, e isto trouxe como consequência todo um distanciamento da mulher do seu poder, da sua igualdade com o homem. E quando a gente fala em igualdade, não é essa igualdade aí eu sou igual, eu posso fazer tudo que o homem faz. Claro que pode. Como o homem também, quase tudo, né? Ele só não pode dar luz, mas tudo bem. O resto ele pode. Então, mas não é essa igualdade. Tem uma coisa muito importante que eu, durante muito tempo, refleti sobre isso, cara, é que nós, essa afirmativa que nós somos iguais, todos iguais, é uma afirmativa incorreta. Homens e mulheres não são iguais. Eles são complementares. O homem tem uma função no mundo criado. A mulher tem uma outra função. O homem é aquele que traz, né? Que traz a luz para que a mulher possa revelar. A mulher é o recipiente. Tanto que a gente tem uma expressão maravilhosa em português que é dar à luz. Né? A mulher dá a luz. E é exatamente isso. Ela revela a luz, ela é o recipiente. Aí começam as dificuldades quando o poder... Você falou na linguagem da fraternidade, exatamente isso. Você falou, o homem traz o poder, a mulher o amor. Né? É exatamente isso. O poder de trazer a luz vem através do homem, mas o poder de revelar a luz é da mulher. Então, a primeira reflexão que eu me permito nesse Dia Internacional da Mulher é que todas nós pudéssemos pensar nisso, muito mais do que querer fazer tudo igual, porque não dá para fazer igual. Nós não somos iguais. Né? Nós não somos iguais espiritualmente, não é só fisicamente. Então, isto
vem lá dos primórdios da criação e ficou muito interiorizado no nosso ser pela maneira como foi interpretada toda aquilo que nós chamamos a história dos primórdios, né? A mulher carrega o pecado, a mulher virou a pecadora, e aí a gente começa a entender no nosso tempo por que Maria Madalena é tão buscada, reconhecida, pintada, louvada, barará, porque ela, na verdade, ela, 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 ela aceitou vivenciar tudo isso, né, para exatamente transformar tudo isso, né? Ela, eu me lembro quando eu era menina, que eu ia ver a procissão na minha cidade de interior, que era uma coisa que ficou muito marcada em mim, porque eu achava tão terrível aquilo. Vinha num andor lá uma senhora que interpretava Maria Madalena, toda de preto, com um véu preto, e quando passava a procissão, as pessoas diziam, lá vai a Maria Madalena, a pecadora, olha a pecadora, né? E isso ficou muito gravado na minha mente. Imagine só, né, ao longo do tempo, todo o processo da religião, enfim. Mas isso se estenderia por muito. Mas por que eu escolhi essas mulheres? Porque Sara, Rebeca, Léa, Raquel principiaram a retificar o pecado de Adão e Eva. Só que nós como humanidade, fomos vencidos pelo poder manipulativo, fomos vencidos pela força impositiva do aspecto masculino, e tudo isso ficou esquecido. Então, quando eu penso assim, mesmo depois, no Novo Testamento, quando aparecem figuras maravilhosas, a maior das quais é Mãe Maria, e que hoje até eu fiquei muito feliz, porque eu vi muito no Face, né, essa reverência à mulher com uma menção à Mãe Maria, mãe de todos nós, né? Mas mesmo no Novo Testamento, mesmo com a intervenção no bom sentido de Mestre Jesus, que veio mostrar na prática que homens e mulheres deviam estar trilhando um caminho paralelo, que não existia melhor ou pior. Para Deus não existe melhor ou pior, não existe inferior ou superior. E mesmo ele trazendo o corpo de evangelistas que ele formou, com 10 mulheres inicialmente, e depois se juntaram a essas 10, duas grandes mulheres, Rebeca e Maria Madalena, mesmo naquele tempo que essas mulheres ousaram, né, acompanhar Mestre Jesus, e ousaram porque Mestre Jesus mostrou a elas que elas podiam interpretar os ensinamentos de Mestre Jesus da mesma maneira que os homens interpretavam, curar, da mesma maneira que os homens podiam curar e receberam esses ensinamentos de Mestre Jesus, mesmo a humanidade tendo esta abertura pelas palavras de Mestre Jesus, pela ação de Mestre Jesus, que sempre tratou homens e mulheres como iguais, o poder manipulativo, né, e a força impositiva deste poder manipulativo apagaram isso. Nós temos a história, né, Carmen, na verdade, a história da humanidade é contada pelos olhos do homem. Sim. Né? A história do Velho Testamento, a história do Novo Testamento, a história de todos os livros sagrados são contadas pelo olhar do homem, por homens. E isto refletiu, de alguma maneira, nos ensinamentos que esses livros nos trouxeram, porque você lê a Torá, ou lê o Novo Testamento, ou lê outros livros sagrados, como a referência a mulheres é muito pequena. Sim, com certeza. Inclusive, nos livros sagrados você falou, e hoje em dia tem muita controvérsia sobre Maria Madalena também, né? Eu queria que você, por isso que eu achei ótimo você ter escolhido falar dela nesse momento. Eu precisei jogar o spray aqui, porque os pernilongos estão fazendo a festa, God. Aí acabou com a tua voz. Não acabou, não. Deixo tudo aberto.
para poder circular Sim, para ventilar. o mosquito, você está entendendo? Aí eu fico fazendo Aí isso, tem muita árvore. estou tentando. Tem muita- Aqui tenho 5 árvores de verdade, né? Então, vamos lá. É, de verdade. As Então, abençoadas árvores, mas, né, essa. como no mundo criado também apareceram, nós criamos ah, bichinhos, sei lá, que. Né? Mas eles têm a sua função de alguma maneira. Não é? Desculpa, Tá tudo aí. A natureza é sábia, mas a gente precisa. Não dá realmente para trabalhar com os bichinhos picando, é muito difícil, né, cara? Mas então. ah, eu queria que você falasse da controvérsia da Maria Madalena. Eu te cortei, desculpa, que você estava falando da importância e do papel não. das mulheres, que agora, de novo, as mulheres estão tendo uma projeção, né? A vice-presidente americana, mulher, de repente, ela está quebrando várias barreiras e vários tabus, né? E é muito a própria esposa do príncipe Harry, que também voltou Sim, à Califórnia e mudou todo o contexto, deixou para trás toda uma simbologia ou, enfim, uma tradição em prol da felicidade ou em prol daquilo que ela acredita ser um novo tempo. Sabe, eu não estou falando de revolução, mas estou falando de mudança. sim. Nem é, mas não é uma questão de revolução. Sim, Eu penso que essas mulheres, né? Essas mulheres estão fortes. Mulheres que a gente tem um exemplo aqui na nossa frente, que a gente vê todos os dias e que está aí desbravando o mundo no sentido de levar uma mensagem de um ser de luz que não é agora talvez seja um pouco mais simples, porque as pessoas já têm uma abertura, mas quando você começou, isso era né, uma coisa inusitada. Bom, e você está aí, você seguiu, e a gente tem que falar. É desse tipo de mulher que a gente, com esse tipo de mulher que a gente transforma o mundo. Mas eu penso que esta. mulheres que a gente transforma, né? É o senhor chefe, o senhor ousado transformador. Eu estou bem feliz Sim, com essa nova. o senhor chefe, querida, por que ele escolheu uma mulher e não escolheu um homem para ser o canal? Ah, mas é uma coisa para você refletir, meu bem. Vou Hã? pensar. Né? Olha, Saint-Germain tem uma frase de uma canalização sua que até eu uso nesse trabalho das Mensageiras da Mãe Divina. Ele diz assim, né? As frases dele eu anoto, porque essas coisas a gente não pode falar assim, mais ou menos. Mas ele diz assim: muitos são os caminhos, apenas uma é a verdade. Então, ok. Você falou em verdade hoje, É, você falou, ele falou hoje através de você, né? E eu penso que essas mulheres, Carmen, elas estão indo além do exterior, sabe? Além do fato, sabe, dessa batalha externa, visível, de, pô, sou manipulada, ganho menos no emprego, tenho jornada tripla, enfim, uh, uh, a minha raça, quer dizer, a vice-presidente dos Estados Unidos demonstrou, como a mulher do príncipe, que a cor precisa deixar de ser, né? Essa divisão, a cor, o branco, o preto, o amarelo, o vermelho. A gente tem que voltar nos primórdios para entender isso. A gente tem que buscar, né? E eu acho que essas mulheres, cada uma a seu modo, elas buscam, né? Elas buscam o porquê. Elas buscam o porquê de que elas não podem, que elas não poderiam mudar um contexto, né, que foi, ao longo do tempo, dominado pelo poder manipulativo. Por que ela não pode deixar o palácio? Por que uma mulher não pode ser autoridade praticamente máxima do país mais poderoso do planeta? Por que a mulher pode tudo? Mas nesse pode tudo, não pode ser esquecido que nós temos que buscar nos primórdios o equilíbrio que é necessário para a mulher. Para a mulher e para o homem. Porque se não existir equilíbrio, quer dizer, as bandeiras podem ser desfraudadas de muitas formas, porque, como você disse, a gente sabe, cada um
têm um olhar na verdade, mas essas formas de desfraudar bandeiras precisam ser recolhidas no bom sentido para um ponto de equilíbrio, para um ponto em que homens e mulheres entendam por quê somos homens e somos mulheres. Por quê? Por que que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança? A imagem e semelhança não é a imagem e semelhança física, é a imagem e semelhança da essência. Então, isso bastaria para que, sabe, que homens e mulheres entendessem que você tem. Nós falamos, né? Todos temos a mesma essência, todos temos uma partícula de luz, tudo na natureza tem a mesma partícula. Então, por que precisamos ir aos extremos? A gente sabe que os extremos levam a conflitos. Os conflitos levam às guerras. E a gente está cansado, já como ser humano, de viver essa disparidade, essa falta de compreensão da essência. Enquanto olhamos o externo, né, a gente continua nessa incompreensão, nessa discussão que não leva absolutamente a nada, de que o homem é melhor, de que o homem é mais objetivo. Talvez seja mais objetiva, a mulher é mais intuitiva, e a intuição trouxe para essas mulheres, que a gente vai conversar no sábado, exatamente a ferramenta maior da atuação e da compreensão que elas tiveram do papel que elas vieram desempenhar. Sim, claro. Do que elas vieram trazer. E nesta compreensão, elas sempre ousaram. Né? Abraão, pela própria manifestação de Deus, não fazia nada sem consultar Sara. Né? Rebeca teve a visão de que não era através do filho mais velho que a descendência da humanidade poderia se concretizar. E teve a audácia, né, de contrariar aquilo que já estava posto no mundo da ilusão. Né? Rebeca teve a coragem de amar, né, na sua plenitude, mostrar para o ser humano que o amor do mundo físico entre duas pessoas vai gerar um outro fruto, que é o amor divino que vem pela sua irmã Léa. Né? Mãe Maria, né, trouxe o exemplo maior do significado em todas as palavras de que através do amor você pode enfrentar todos os desafios. Você pode, imagina, quer dizer, as pessoas acham que os seus problemas e os seus desafios são tão grandes. Imagina o desafio de uma menina como era Maria, quando concebeu Mestre Jesus. Pois é. Imagina o desafio dessa mulher. Né? Imagine o que esta mulher passou ao longo da jornada do filho. Imagine esta mulher olhando, quer dizer, para o seu filho, numa situação que ele não precisaria ter vivenciado, a gente nem deve falar, porque ele veio pregar o amor. Mas ela sabia, né, que ela tinha que continuar. Quer dizer, sabe, quando nós retornamos à essência, quando nós compreendemos o porquê viemos, o que significa a presença do aspecto masculino e feminino de Deus neste planeta, a par de todos os reinos que conosco vivem e evoluem, o mundo muda. E é isso que Saint Germain ousa trazer, ousa colocar em palavras, e não só em palavras, mas também em ações do seu canal. Eu penso, olha, me perdoe, chefe, se eu estou falando uma grande... Me perdoe. Mas seria muito mais fácil, né? Mas muito menos proveitoso um homem canal de Mestre Saint Germain sair por aí tentando fazer aquilo que não é como o mestre quer. Porque sem essa intuição, sem esta sensibilidade, sem esta visão, né, que a mulher traz, porque ela é o recipiente, ela acolhe a luz, não há como trazer a verdade, não há como alimentar, somos todos iguais, temos que voltar ao Pai, para isso passamos por esse processo,
mas para aprender a amar uns aos outros, a amar, né? Porque é só através do amor que a gente vai resgatar a verdade. E sem a verdade, a gente não vai construir nada. Mas a gente vai porque a verdade está aí, né? Eu acho que nós estamos aí subindo mais um degrau na evolução, toda a humanidade, todos os reinos, e a compreensão está cada vez mais aflorada, mas por isso é que eu penso que esse trabalho com as mulheres, com essas mulheres, vai trazer um olhar diferenciado para as pessoas, porque, sabe, para mim ficou muito, muito claro, Carmen, que ao resgatar a passagem dessas mulheres e o que elas representavam, eu consegui entender o papel de Maria Madalena nesse planeta. E eu consegui compreender que a gente está realmente no caminho da redenção, né? Porque é a redenção que Maria Madalena encarna. Ela encarna a redenção. Ela encarna os passos que o ser humano precisa passar, os desafios, as controvérsias, as dúvidas, a não aceitação, enfim, são desafios que todos nós, de alguma maneira, passamos, mas que existe um propósito maior. E ela entendeu esse propósito, né? E ela, mais do que isto, né, ela levou a mensagem de Mestre Jesus, a verdadeira mensagem. Ela foi a apóstola que mais compreendeu a mensagem de Mestre Jesus. Quem leu o Pista Sofia percebe, né? Enquanto o Mestre Jesus fala uma, duas vezes com os apóstolos, ele fala mais de 20 vezes com Maria Madalena. Ela entendia perfeitamente. Por quê? Porque ela trazia nela todos, todos, todos os elementos que manifestado possibilitariam a mulher e, consequentemente, a humanidade se compreender e se render ao divino, né? É um tempo, né? Um tempo de Sara, Maria Madalena, e neste tempo, quantas mulheres surgiram? Quantas mulheres surgiram? Né? E quantas ainda estão surgindo neste tempo no século XXI, né? Um tempo em que a tecnologia está aí auxiliando e auxilia. A tecnologia não é boa nem ruim, depende como você sempre diz, depende do uso que a gente faz das coisas. Nada é bom ou ruim, né? A energia, né? A luz que desce em qualquer situação, em todos os momentos, ela é uma luz, como os caballeros chamam, uma luz bruta, bruta nesse sentido. Ela não está ainda definida, né? Como ela vai se manifestar? Ela pode se manifestar em amor, ela pode se manifestar em alegria, ela pode se manifestar em desafio, ela pode se manifestar um monte de... Não, é a luz. Agora, o que a gente vai fazer com os nossos desafios? Como a gente vai enfrentar as nossas dúvidas? Como a gente vai vivenciar as nossas dores? Como a gente vai... Isto é uma escolha nossa. O que a gente faz com a luz? Por que uns dizem assim? Muitas pessoas dizem, nossa, aquela pessoa veio, né, nasceu em berço de ouro, né? Nasceu em berço de ouro, tem tudo, não tem dificuldade para nada. Grande ilusão, né? Grande ilusão, aquela pessoa nasceu em berço de ouro, se entende por berço de ouro ter dinheiro, eu imagino que é isso. Ela tem uma função, ela veio, o que ela vai fazer com o dinheiro? Como ela vai lidar com isso? É o mesmo desafio de alguém que está lutando para entrar numa universidade, que está lutando para conseguir o seu... Por quê? Causa e efeito, de alguma maneira, né? Brancos, pretos, amarelos, enfim, todas as raças. Nós estamos aqui no planeta com uma missão, que é uma missão planetária, que é uma missão de cada povo, porque cada povo tem uma missão, e que é a nossa missão individual. Então, nós estamos aqui no Brasil, berço da nova era. Nós repetimos isso todos os dias. Mas
a preparação, na verdade, o despertar da consciência destas almas que está acontecendo, que nasceram no berço da nova era. Será que os brasileiros se perguntam em algum momento por que, que eu nasci aqui? Aliás, muita gente reclama que nasceu no Brasil. Preferia ter nascido, sei lá, eu preferia ser americano, eu preferia ser. Você nunca ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Ah, por que, que eu nasci? Por que, que os franceses não conseguiram dominar? Daí vieram os portugueses e a gente. É isto, É. é isto. Então, somos almas, né? Por que é o Berço Nova Era? As almas encarnadas neste planeta são almas que ficaram adormecidas por muito tempo, porque têm esta missão. Somos o berço da nova era. Temos um ticune, né, coletivo como brasileiros e temos o nosso individual. Mas temos que olhar com outros olhos, olhar com os olhos do equilíbrio, olhar com os olhos destas mulheres e de tantas outras, olhar com os olhos das mulheres que acompanharam o Mestre Jesus. Será que nós podemos avaliar o que a dificuldade dessas mulheres que acompanharam o Mestre Jesus nas suas peregrinações? Como é que elas foram encaradas? Pelo que elas passaram? Até no próprio núcleo, porque os próprios apóstolos não aceitavam muito bem e ficaram pasmos, vamos poder dizer assim, como é Jesus, por aceitar mulheres do grupo das evangelistas, dos evangelistas. Mas a gente não tem, né, Carmen, essas informações. E por isso que nós precisamos trazer à tona novamente, né, resgatar essas mulheres. E para resgatar essas mulheres, a gente precisa resgatar a Maria Madalena. É fundamental. O mundo tem que se abrir para esta. Não só mulheres, homens e mulheres. É o tempo de resgatar, é o tempo de unir novamente na unidade essa imensa diversidade que nós, né, no mundo da ilusão, a gente vivencia uma diversidade incrível, mas em essência, né, nós somos as partículas que vão preencher este cálice que nós chamamos de Deus, Elohim, que criou este mundo, esse planeta maravilhoso que vivemos e que a plenitude só pode vir quando nós voltarmos, né, a manifestarmos a nossa essência, cada partícula que retorna ao cálice, e esse cálice pleno possa nos fazer verdadeiramente cumprir o papel mágico, incrível, que a gente aceitou e que a gente esqueceu, mas está na hora de lembrar, né? A cabeça precisa, o pensamento precisa, o inconsciente, porque está tudo lá, né? Precisa começar e sem questionamento, eu penso assim, cara. Se a gente aceita tudo, ah, não tem questionamento, nada acontece, a gente não cresce, sabe? Eu penso que questionar tudo é fundamental. Não é questionar como rebelde, não é isso. Mas questionar você, cada um de nós questionar o porquê das coisas que nós vivenciamos, o porquê das coisas que esse planeta vivencia. Não é acaso, não tem acaso. Nós temos parte nesse processo. Então, né, não vai resolver reclamar, não vai resolver pagar salários sub-humanos para as mulheres, explorar os nossos irmãos índios. Não vai trazer nada de bom. Claro. Olá, família Pax Vivência imperdível, querida Jane Ribeiro, neste sábado, dia 13 de março, 14 horas, na plataforma Zoom, de Sara a Maria Madalena, para que você possa encontrar as faces da Mãe Divina em algumas energias que marcaram época e que hoje nos trazem grandes mensagens e revelações, né, Jane? Eu vou colocar os comentários só para ver aqui se alguém está querendo fazer alguma pergunta. Oi, Hello? vamos lá. Alguma pergunta para a querida Jane? Senão a gente vai continuar falando aqui. Eu sempre fico muito preocupada
Porque, primeiro, eu falo muito. Segundo, eu sempre me pergunto, né? Quando as pessoas me perguntam, eu falo assim: será que eu estou falando? Não, mas Será que tá eu estou. lá Será falando. que eu não. Porque é muito assim, né? É muito. Para mim, acontece assim: eu mergulho nas minhas indagações e eu. É, é uma coisa assim que faz parte de mim. Eu gosto de compartilhar essas, esses desafios, essas dúvidas, porque cada um tem que achar o seu caminho, né, Carmen, de como buscar a sua verdade. Né? Oi. Aquilo que Saint Germain fala que é verdade, né? Como é que é? Saint Germain está aqui. Muitos são os caminhos, apenas uma é a verdade. Então, o nosso olhar ainda é limitado. Né? O que é verdadeiro para mim pode não ser para você que está me ouvindo aí. E tudo bem, mas eu acho que é conversando, eu acho que é trocando ideias, eu acho que é manifestando os nossos pensamentos e aceitando sem preconceitos ouvir, porque o pior de tudo é o preconceito. É. Porque, sabe, o preconceito não te permite nem uma pequena, uma pequena reflexão sobre nada. Eu penso muito isso, que a gente, para poder começar a trazer respostas, a gente precisa ouvir outras, outras filosofias, outras pessoas, outras indagações. O certo e o errado existe na nossa cabeça. Bom, isto pode não ser para mim, mas isso não quer dizer que isso seja errado, esse caminho. Existem muitos caminhos, como a gente sabe. Mas sempre, né? A gente não pode ficar com o nosso olhar limitado à nossa verdade. Porque temos preconceitos. Ninguém venha me dizer que não tem nenhum preconceito. Ainda temos preconceitos, né? Aqueles conceitos preconcebidos que nós trazemos embutidos e que para a gente se tornou uma coisa inquestionável, né? Questionar os nossos preconceitos é uma das coisas que eu aprendi a fazer muito na ordem de Melquisedeque, quando eu trabalhei as 12 mais uma iniciações. Questionar os preconceitos. Permitir, porque os preconceitos, principalmente os mentais, são muito sutis, né? Eles estão ali, são muito sutis. E o nosso ego é muito inteligente. Então fica ali e aquilo fica e fica, né? Então, uma forma de buscar esta verdade que Saint Germain nos diz, para que a gente possa verdadeiramente amar uns aos outros, para que a gente possa verdadeiramente refletir, né? Refletir a imagem daquele que nos criou, né? É essa busca tem que ser através do, sabe, de olhar para o mundo e falar, tudo bem, não tem melhor ou pior, tudo bem, eu posso preferir isto daqui, é minha escolha, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso conversar, eu preciso refletir, eu preciso. Isso é fundamental para que a gente possa chegar aonde verdadeiramente a gente quer chegar. Todos nós queremos chegar, né? A vivenciar a liberdade das amarras e tudo aquilo que a gente acumulou ao longo das nossas vidas e que nos distanciaram da divindade, né? Nos colocaram numa redoma escura e, e que cabe a nós, né? Sair realmente dela. E por isso que eu penso que esse Dia da Mulher, eu acordei pensando muito, refletindo muito sobre a maneira do encaminhamento da luta das mulheres. Eu respeito todas as guerreiras que estão aí lutando, mas a gente precisa olhar para tudo isso e buscar o equilíbrio, buscar compreender, olhar, né? Olhar o mundo sempre através da força do amor. Quando a gente olha o mundo, amando a nossa presença aqui, o preconceito, não tem preconceito no amor. O preconceito se dilui.
E mesmo que e quando ele volta, você para pensar, mas por quê? Eu acho que eu penso que a grande pergunta que pelo menos rege a minha vida no dia a dia é essa palavrinha, por quê? Porque, Se tudo tem um porquê, por quê? Né? Por quê? Em vez de ficar me lamentando de alguma coisa desagradável, por que isso aconteceu? Isto é, isto é uma causa e efeito. Então, eu não posso reclamar daquilo que acontece na minha vida, eu posso transformar, eu posso transmutar, mas reclamar eu não tenho direito, porque é o quê? É efeito de alguma causa que eu gerei. claro. Então, eu Então, queria. eu venho, Tem é, alguma das mulheres que você prefere ou tem mais afinidade ou todas? você diz as grandes mulheres aí, as mulheres do caminho, Essas que você vai abordar agora no a sábado, dessas que eu vou abordar, você escolheu exatamente. eu acho que eu tenho uma identidade muito grande com duas dessas mulheres, pelo significado delas, que me toca muito, que é Raquel e Maria Madalena. Eu penso que essa, a missão dessas duas mulheres no planeta faz uma diferença enorme. E tanto que, veja, a Raquel é a única das matriarcas que não está na caverna sagrada. Ela está no caminho, ela ficou em Belém. A casa dela, a morada dela em Belém, é assim, a 2 passos da Igreja da Natividade, né? Tem só um muro muito feio, cinza, que divide os dois territórios, porque onde está a Igreja da Natividade é território palestino, onde está a casa de Raquel é território judeu. Mas ela está no caminho, a mensagem que ela deixou foi a seguinte: eu estarei aqui no caminho até que o último filho reencontre o caminho e vivencie a sua redenção. Que lindo. É lindo. E ela está lá. Ela está, enquanto Sara, Rebeca, Jacó, Isaac, Abraão estão em Machpalá, que é uma caverna, é um santuário onde eles foram, onde foi, eles foram colocados, né? Ela ficou, ela não quis, ela quis ficar no caminho. E ela ficou no caminho num lugar incrível, né? Percebe? Ela ficou no caminho exatamente ao lado do local que, segundo a tradição, Mestre Jesus nasceu. Pois é. Por quê? Por quê, né? E, É incrível, sabe? Então, assim, essas coisas, essas reflexões me fazem compreender, Carmen, que não tem, sabe? A luz, como você diz, é uma só. Então, a manifestação pode ter vindo através, sei lá, do povo hebreu, a manifestação pode ter vindo do povo indiano, a manifestação pode ter vindo, não importa, mas é tudo uma coisa só, é uma essência de luz. Então, eu tenho que compreender, não é porque ela se chama Raquel e é uma das matriarcas que fui criada no catolicismo, fui batizada, veio dessa tradição, que eu vou falar, não, imagine, eu fico aqui com as minhas representantes. Tudo bem, cada povo tem as suas representantes, cada representante chegou num momento específico no planeta, e aí essa é a grande bênção do aspecto feminino de Deus, que se desdobrou em milhões, sei lá, milhares, milhões de expressões, para que o povo pudesse, para que cada um de nós pudesse entender o que é amor, porque todas elas trazem a semente do amor incondicional para o planeta. Todas, todas, né? E na semente do amor incondicional, elas trazem uma virtude que elas desenvolveram no seu caminhar nessa terra, uma virtude que está aí posta para nos ajudar, que está aberta, né? Está aberta para que a gente possa absorver e absorvendo e compreendendo, crescer. Eu acho, sabe, esse planeta é mágico, o mundo é mágico, a vida é mágica.
A busca é mágica, a busca não é pesada, a busca não é dolorosa. A busca é mágica para mim, a busca é uma coisa, cada porta, cada porquê que abre uma cortina na minha frente, cada porquê que eu. Né? Essa simples pergunta, por que que a Raquel está ali do lado de Mestre Jesus? Será que alguém se fez essa pergunta? Claro, muita gente deve ter se feito essa pergunta. Mas, e buscar esse porquê? Por que que essa face, ela representou este amor aqui? Ela veio, né? Ela veio para mostrar que é possível sim amar incondicionalmente aqui. Para mim, por isso que ela está do lado da Igreja da Natividade, praticamente, porque não tem outra explicação. Diferente de Léa, que é a irmã, que é a outra face de Raquel, que é a outra face do amor, que encarna o amor divino, aquele amor que já ultrapassou as barreiras do mundo da ilusão, que já ultrapassou as barreiras do limite, que já se libertou. Por isso que, ó, veja, por isso que muito mais, Raquel é muito mais conhecida do que Léa. É interessante isso. Ah, Maria Madalena é muito conhecida. Por quê? Porque ela deixou um grande ponto de interrogação para todos. Eu penso assim que essa busca, né, dos grandes pintores, de tanta, ela sempre esteve ao longo desses mais de 2000 anos, ela nunca teve esquecida. Pensa um pouco, ela nunca teve esquecida, né? Qual outra mulher nunca teve esquecida para o ocidental? Mãe Maria. Sim. Mãe Maria. E as matriarcas, com certeza. Mulheres tão incríveis que passaram por aí, estão absolutamente esquecidas. E como elas não foram citadas, né? Nos apócrifos a gente encontra muita o resgate de algumas delas, né? Mas nos livros sagrados, não. As mulheres. É interessante que no Novo Testamento, até, até, até um determinado ponto, de alguma maneira, poucas vezes, Maria Madalena foi citada. A partir de um momento que eu trago esse momento para esse trabalho que a gente vai fazer, nunca, nenhum livro mais citou Maria Madalena. Nenhuma. Como se ela não, nenhum livro sagrado, a partir daquele ponto, né, do concílio, aí, de um famoso concílio que a gente vai abordar um pouco, ela foi. Então, é hora da. Eu acho que esse 8 de março nos traz uma reflexão, mais do que celebrar, eu acredito que precisa ser celebrado, sim. Afinal de contas, muitas conquistas vieram por conta de se acreditar que era possível e ficaram manifestas porque um dia desse desconta de todas as partes do planeta essas informações. Mas mais do que isso, é realmente honrar e é realmente refletir. Eu tenho aqui, Carmen, acho que eu não sei se a gente está estourando o tempo aí, mas eu tenho aqui, você sabe que eu sempre tenho alguma coisa para ler no fim. Eu tenho aqui, tenho uma poetisa brasileira que eu amo de paixão, que é a Cora Coralina. Essa mulher, Cora Coralina, escreveu coisas incríveis. E ela escreveu um pequeno poema, cara, se chama Eu Sou Aquela Mulher, que para mim é assim, é o máximo do máximo. Então, se você me permitir, eu queria ler esse pequeno poema da Cora Coralina, que, aliás, eu vi citado por uma outra mulher hoje no Facebook, citou exatamente esse poema, mas é incrível. Então, ela diz assim: Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Creio na força imanente que vai gerando a família humana, uma corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, na superação dos erros e angústias do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher tudo fácil. Antes acreditar do que duvidar.
Lindo! Muito É legal. muito, é muito, é muito linda essa reflexão da Cora Coralina. Porque diz muito do que todos nós somos, né? A vida nos ensinou realmente, né? E a gente continua lutando realmente. Mas a gente tem aquele outro lado, né? A gente acredita na família humana, a gente acredita na fraternidade, a gente acredita na superação dos erros, a gente acredita no perdão, a gente acredita que a vida vale a pena ser vivida. E é isso que nos dá essa garra de continuar aí andando, de continuar aí passo a passo, um dia de cada vez, como você diz, né, Carmen? Um dia de cada vez, olhando para a vida, agradecendo muito quando abre os olhos por estar aqui neste tempo de transformação. Tanta alma, eu penso, que está esperando essa oportunidade. E a gente teve essa oportunidade, então que a gente saiba aproveitar essa oportunidade, que a gente faça a nossa, que a gente cumpra a nossa missão, né? Claro. E nós estamos escolhendo o que nós queremos viver, né? Isso que é incrível, né? Isso que é a Incrível, parte mais importante desse processo desde o final de 2019 até agora. Independente incrível. da prática de fé e devoção de cada pessoa encarnada, quase 8 bilhões de pessoas, está todo mundo reescrevendo a própria história de acordo com a consciência, de acordo com a cultura, com a bagagem, com a experiência. Mas é a liberdade, né? O livre-arbítrio. Eu desejo que todo mundo possa reescrever de uma forma bem leve, para que todos possam Leve, desfrutar, né, de saúde, alegria, abundância e viver um momento de mais lucidez mental, né? Porque é verdade. o ser humano é a cabeça, né? A mente meia confusa cria guerra, violência, o limite, o contas a pagar, os problemas. E quando a cabeça está em paz, a vida flui. E a gente está precisando desse segundo item. Paz. Paz, né? Paz, paz, paz. Aquela paz que Mestre Jesus nos ensinou, né? Aquela paz, nossa, aquele amor infinito, aquela paz, aquela, independentemente do, quer dizer, aquela compreensão da vida, do que é viver, né? Da, da, da importância de cada passo que a gente dá, porque a gente está construindo a história desse planeta através de cada passo que a gente dá, através de cada pensamento que a gente joga no universo. É incrível, né? E que esse seja o momento realmente que a gente agradeça muito, né? Primeiro, estarmos aqui. Segundo, toda essa ajuda que nós estamos recebendo, toda essa clareza que está vindo para a gente através de Saint Germain, através de todos os mestres, nos mostrando, né? Nos mostrando aquilo que é a essência. Porque quando a gente reconhece a essência, a gente pode fazer a escolha certa. É, É esse o grande mote, né? Ah, a essência vai me permitir, quando eu mergulho fundo, por isso a importância como eles batem a tecla da meditação, do voltar-se para si, né? Porque é lá dentro que a gente vai achar, que a gente vai a gente precisa se reencontrar, né? A gente precisa se reencontrar. As máscaras precisam realmente serem dissolvidas na força do amor. E que a gente possa conseguir isso e que essas 3 semanas que Mestre Saint Germain nos mostrou da importância da intuição, da verdade, né? Que a gente possa realmente estar muito centrado, né? Nessa intuição, nessa percepção que as nossas matriarcas tinham, né? De perceber além dos olhos, além do que eu vejo, do que eu ouço, para que eu possa fazer a escolha certa e não duvidar da escolha certa. Não duvidar que aquela escolha que veio de dentro é a escolha certa, porque a gente, né? Ai, mas e o outro? Por que não? A minha escolha é a minha escolha. A escolha certa só pode vir de dentro de mim e eu tenho que acreditar nela, senão eu não sigo em frente. Se eu continuar, né, como ser humano condicionado a todos os preconceitos, a todas as opiniões, a tudo que o mundo gera, eu sou mais um ser massa de manobra. Eu não quero ser massa de manobra, eu quero ser, né? Todos nós queremos ser. Por isso que a gente está aí aplaudindo este momento, aplaudindo o trabalho, esse seu trabalho, o trabalho do mestre, que ousa tanto, né, Carmen? Impressionante como Saint Germain, quando ele falava, não faz muito tempo lá atrás, sei lá, uns 10 anos, não sei quanto, ele falava em imortalidade, né? Gente,
pensa o que, que a cabeça do ser humano mudou nesse tempo, porque as pessoas ficavam loucura, né? Loucura de todos nós que usávamos falar, acreditar e dizer, ó, é possível. Hoje já está mais natural, né? É É, assim. O graças a Deus, mundo, sempre à o frente. mundo muda com ousadia também, essa ousadia do mestre, né? A gente percebe aí que os grandes nomes aí da humanidade que revolucionaram aspectos aí, ousaram, né? Um Einstein ousou, né? Um Pitágoras ousou, pessoas que não estavam condicionadas aos preconceitos da realidade ilusória deste mundo maravilhoso que a gente maculou um pouco, mas que a gente Claro, pode endireitar e pode, né? sem dúvida. Pode. Olha, família Pax, então, vivência imperdível, querida Jane Ribeiro, nesse sábado, dia 13, 14 horas, na plataforma Zoom. Zoom, a inscrição é R$ 60, de Sara Maria Madalena, as faces da grande mãe divina. Então, sentindo o chamado, estejam presentes. Amanhã, às 5 da tarde, eu converso com o Romário Faia França, previsões de runas e numerologia para 2021. Jane, você tem 1 minuto e meio, a sua mensagem final, querida. Tá. Não, é só agradecer a vocês que estão me ouvindo, que tiveram a paciência de, de refletir comigo esse dia e esses momentos, agradecer a Carmen mais uma vez, agradecer a Saint Germain, essa família que eu pertenço há tantos anos, em tantas vidas, não é nem questão de anos, é questão de vidas. E assim, de sempre ter a oportunidade de compartilhar alguma coisa, eu fico muito feliz e me sinto uma pessoa abençoada por poder, de alguma maneira, aquilo que eu, por algum motivo, já resgatei, poder compartilhar e também ser questionada, porque esse olhar, né, é o olhar, é o meu olhar, né? É o meu olhar sobre o aspecto feminino de Deus, é o meu olhar sobre essas mulheres, é o meu olhar sobre este momento. Mas é assim, no diálogo que a gente vai expandindo. Não sou a dona da verdade, ninguém é dono da verdade. Mas é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai ampliando a nossa visão, e é assim que a gente vai resgatando essa unidade tão necessária. Nós nos completamos. Será que um dia a gente vai entender isso? Vai, né? Eu tenho certeza. Eu trabalho por isso, a Carmen trabalha por isso, e nós acreditamos nisso. A compreensão vai vencer aí, a gente vai ser, assim, uma verdadeira família, a família na acepção maior da palavra, né? A família do exemplo da Sagrada Família. Amém. Obrigada, Carmen, mais Gratidão, uma vez. Dani. Beijo, querida. Gratidão, Obrigada. família Pax. Tchau, meu bem.